Olá, professora Elisângela Santiago, de volta aqui com o Segunda do Enem. Hoje nós vamos corrigir a questão 8 do Enem 2021 da prova de linguagens. Uma questão que fala sobre estratégias argumentativas. Quem aí lembra o que são estratégias argumentativas ou quais são essas estratégias? Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui estamos com a questão 8, lembrando o movimento que a gente faz com toda questão. Primeiro se lê o enunciado, né? E aí você já pode pensar, professora, mas o texto é grande, né? 3 parágrafos. Mas a gente primeiro tem que analisar o enunciado para depois a gente verificar a leitura do texto. Vamos lá? Então, no segundo parágrafo, uma citação afirma que o documentário foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos-Europa entre os finalistas. No texto, esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça. Então, nós vamos analisar o texto pensando como que essa citação lá no segundo parágrafo, o que essa citação reforça no texto? Para que ela foi usada para reforçar o quê? Nós vamos ter que ler o texto todo, né? É um texto muito bacana, já conhecido também, mas a gente vai ler o texto, né? Mas com esse foco, com o foco de verificar por que ele usou essa citação. Qual foi a estratégia, né, que ele usou e para reforçar o quê, tá bom? Vamos fazer a leitura do texto. O documentário O Menino Fez um Museu, de direção de Sérgio Utis, produção independente de brasileiros e britânicos, gravado no Nordeste em 2016, mais precisamente no distrito Dom Quintino, zona rural do Crato, foi premiado em Londres pela Foreign Press Association. Eu não sou muito boa de inglês, então não me julguem. A FPA, a Associação de Correspondentes Estrangeiros mais antiga do mundo, fundada em 1888. De acordo com o diretor, O Menino que Fez o Museu foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos-Europa entre os finalistas. Vamos lembrar que a gente vai analisar a estratégia que ele utilizou aqui, nesse segundo parágrafo, né? Ele utilizou para quê? Para reforçar o quê? O documentário conta a história de um Brasil profundo, desconhecido até mesmo por muitos brasileiros. É apresentado com o carisma de Pedro Lucas Feitosa, 11 anos. Quando tinha 10 anos, Pedro Lucas criou o Museu de Luiz Gonzaga, que fica no distrito de Dom Quintino. A ideia surgiu após uma visita que o garoto fez em 2013, quando tinha 8 anos, ao Museu do Gonzagão, em Exu, Pernambuco. Pedro decidiu criar o próprio lugar de exposição para homenagear o rei e o local escolhido foi a casa da sua bisavó, já falecida, que fica ao lado da casa dele, na rua Alto de Antena. Um texto aí que foi publicado no Povo, né, em 18 de abril de 2018. Vamos relembrar para que ele utiliza essa estratégia argumentativa. Então, no segundo parágrafo, uma citação afirma que o documentário foi o único produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos-Europa entre os finalistas. No texto, esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça, né? Vamos pensar, pessoal, que estratégia argumentativa são os modos que o autor faz para convencer o leitor, né? Então, eu trouxe aqui um slide para mostrar para vocês algumas dessas estratégias. Aqui está, ó. Na estratégia argumentativa, você pode fazer uma estratégia por autoridade, né, ou por citação, que foi o que aconteceu. Ele utilizou a fala de alguém,
para reforçar uma ideia. E aí a gente vai ver qual foi a ideia que ele reforçou, certo? Mas a estratégia utilizada ali foi a estratégia de citação ou de autoridade que a gente fala. Também por evidência, quando se usa fatos para evidenciar algo que está sendo exposto. Por alusão histórica, quando ele utiliza um elemento histórico, um fato que aconteceu histórico para justificar o seu argumento. Por comparação, também, quando ele compara uma situação com outra, né? Um dado com o outro, certo? Quando ele dá exemplos, né? Que é o de exemplificação. Quando ele utiliza uma estratégia de princípio, que é aquela estratégia baseada em argumentos do senso comum, aquilo que todo mundo está falando, que todo mundo pensa, que não tem uma autoridade no assunto falando, certo? Ou argumento por causa e consequência, que é quando eu, a partir daquele argumento, né, justifico a causa e a consequência do fato, do argumento que eu estou dando, tá bom? No caso do nosso texto, o argumento utilizado foi o argumento de autoridade e a estratégia de citação, né? Ele citou alguém para falar, para fazer aquela fala. Vamos voltar ao texto. Notem, ó, que ele utilizou a fala do diretor. Ele fez uma citação, ele fez uma paráfrase, né? Porque ele não utilizou as mesmas palavras do diretor, mas ele fez uma palavra. E isso, gente, é uma dica maravilhosa para quem vai escrever a redação, né? Faz assim, você não pega o texto tal qual, a frase tal qual, você não lembra a frase do filósofo, do estudioso. Eu queria citar Paulo Freire, mas eu não sei exatamente quais as palavras ele utilizou, mas eu conheço a ideia. Então, eu escrevo a frase, a ideia da frase e dou o devido crédito, né? E aí se torna um argumento de autoridade, certo? Dica para você colocar também na sua redação. Então, quando ele escreveu, de acordo com o diretor, o menino que fez um museu foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos-Europa entre os finalistas. Quando ele falou isso, ele utilizou essa estratégia de citação com um argumento de autoridade para reforçar a originalidade da iniciativa, né? Então, o fato dele ter sido o único entre o eixo ali Estados Unidos e Europa fez com que ele se tornasse mais original. Ele quis reforçar a falta de concorrentes. Ele foi escolhido porque não tinha concorrentes? Ou pela proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro? Ele quis mostrar que estava ali concorrendo o único trabalho entre o eixo Estados Unidos e Europa, um trabalho do interior do Nordeste brasileiro. Enquanto que podia ter, né, vários trabalhos lá da Europa, dos Estados Unidos, estava concorrendo ali, ele era o único entre esses finalistas, né? Então, um documentário produzido no Brasil, no interior do Nordeste do Ceará, né? No interior do Nordeste, do Ceará, ele foi o único nesse eixo aí, fora do eixo Estados Unidos-Europa. Né? Porque os demais eram do eixo Estados Unidos e Europa. Os demais concorrentes se ambientavam ali, nos Estados Unidos, na Europa. O único que saía desse eixo era o documentário do menino que fez um museu no interior do Nordeste brasileiro, no interior do Ceará, né? Lá no distrito de Quintino Cunha, no Crato. Ou ele quis mostrar uma escassez de investimentos para a produção cinematográfica independente no país. Que nós, brasileiros, temos essa escassez de investimento. Isso é um fato, né? Nosso governo, as ONGs, a gente tem pouco apoio financeiro para produzir cinema no nosso país. Mas quando ele quis falar que
o documentário era o único fora do eixo Estados Unidos-Europa, foi para reforçar essa escassez de investimento, essa falta de investimento? Ou foi para mostrar a importância da parceria entre brasileiros e britânicos para a realização das filmagens? A gente percebe aqui o quanto está claro que o fato dele dizer que ele era o único concorrente entre o eixo Estados Unidos, fora do eixo Estados Unidos-Europa, ele quis reforçar a proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste, no Ceará, no interior do interior. Foi bater lá nessa premiação, né? Então, pessoal, a resposta correta aqui é a C, certo? Esse argumento de autoridade utilizado pela estratégia de citação foi para reforçar a proeza dessa premiação, certo? Então é isso. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Um grande abraço e até a próxima segunda do Enem.